Olá, tudo bom? Vou te dar uma carona hoje. Quero falar sobre um assunto interessante. Estou com uma Bíblia emprestada e Bíblia dos PJs. E verifiquei algumas perguntas, alguns comentários que tem no final dela. Tem um comentário que diz assim: por que se permitiu a iniquidade? A primeira resposta que vem para elucidar isso, nessa Bíblia, no finalzinho dela diz assim: o diabo desafiou a lealdade das criaturas de Deus, com base naquilo que foi feito na pessoa de Jó, quando os filhos de Deus, se apresentam diante dele lá, o Satanás estava entre eles, e Deus pergunta para Satanás se ele tinha observado o servo dele, Jó. E aí segue-se aquele diálogo que você certamente já conhece. Se não conhece, leia Jó a partir do capítulo 1. Interessante é que, na verdade, Deus incita Satanás em relação a Jó. Não é o diabo que se aproxima de Deus e diz assim: olha, faça algo contra Jó. Não, Deus o incita. Ele fala: viste o meu servo Jó? Mas aqui, na resposta, é dito que o diabo desafiou a lealdade das criaturas de Deus. Isso tem um fundo de verdade? Sim. Mas, segundo esse ensinamento dessa Bíblia aqui no final, ele segue: o diabo desafiou a lealdade das criaturas a Deus, os fiéis têm oportunidade de mostrar-se leais, o diabo foi provado mentiroso, a questão a ser decidida, fiéis são recompensados com vida eterna. Como se eu consigo entender, baseado nesse tipo de ensinamento que consta aqui no finalzinho dessa Bíblia, que a ideia de muitas pessoas, não é somente desse tipo de pessoas aqui, das pessoas seguidoras dessa religião aqui, dos testemunhos de Jeová, dessa seita, é de que o mundo ele gira em torno de uma grande guerra entre Satanás e o diabo. Uma guerra, o mundo gira em torno disso. Assim. Foi que tudo isso que a gente vive hoje é baseado na ideia de que Satanás desafiou Deus e Deus tem que vencer Satanás, tem que mostrar para Satanás que Satanás está enganado, e Deus tem que provar e vencer o diabo, né? Deus tem todo o poder, não detonou o diabo ainda até agora, não sei porquê, mas a luta do mundo constante, tudo que a gente vê hoje é porque o diabo desafiou Deus e Deus tem que provar para o diabo que ele está errado. Isso é antibíblico. Isso não é bíblico, tá? Na verdade, Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. Deus, em nenhum momento, antes da criação do mundo, não há respaldo bíblico algum para se dizer que Deus criou o mundo para provar para alguém algo que ele pensa em detrimento da opinião do outro. Em primeiro lugar, baseado em inúmeros textos das Escrituras, hoje nós vamos ler 2, tá? Devido ao nosso pouco tempo, a viagem é curta. Mas 2 textos são suficientes para nós encararmos que, apesar de nós não termos todas as respostas em relação aos motivos hoje desse mundo, mas nós temos respostas plausíveis e são suficientes para nós, para entendermos que Deus, na verdade, criou todas as coisas para um determinado fim específico, não para responder a alguém que o questionava sobre algo. Isso é antibíblico. Primeiro texto, Provérbios 16, a partir do versículo 4. Eu vou ler isso na própria Bíblia TJ. Diz assim: tudo Jeová fez para seu propósito, sim, mesmo o iníquo para o dia mau. Ou seja, as pessoas que estão contra Deus nessa terra, as pessoas que vão contra, que estão em um estado constante de rebelião contra Deus, foram criadas para esse propósito. Isso nos assombra. É verdade. Romanos capítulo 9, abra sua Bíblia a partir do versículo 21. Paulo está respondendo uma série de questionamentos. E ele diz assim: o que? A partir do versículo 21, capítulo 9 de Romanos. O que? Não tem o oleiro autoridade sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Se Deus, pois, embora tendo vontade de demonstrar o seu furor e de dar a conhecer o seu poder, tolerou com muita longanimidade os vasos do furor, feitos próprios para destruição, a fim de dar a conhecer as riquezas de sua glória, nos vasos de misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória, a saber nós, a quem ele chamou não somente dentre os judeus, mas também dentre as nações. O que tem isso?
Ou seja, e não somente esses textos, mas inúmeros textos da palavra de Deus nos demonstram que Deus tem o controle total sobre todas as coisas. Quando Jesus Cristo orou após dar instrução aos discípulos, a primeira coisa que ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Ou seja, até na cruz, naquela morte terrível na cruz, o sentido era glorificação de Deus. Era dar toda a glória a Ele. Era ser manifesta a sua misericórdia através do Filho. E ser manifesta também a sua ira sobre o Filho. Satanás não tinha um lugar nessa história. E ele continua não tendo. Nada do que foi feito e nada do que existe hoje foi feito para responder Satanás. Ou responder aos anjos. Foi feito, na verdade, para a glória de Deus. E isso é um mistério assombroso para nós. Fazer parte do plano divino, para nós, é extremamente assombroso, porque nós passamos a encarar, quando olhamos a Bíblia de uma maneira reformada, de uma maneira bíblica, realmente, como deve ser vista, com todo o temor de Deus, nós encaramos que o homem não é a peça fundamental. A peça fundamental continua sendo Deus, a sua própria glória e os seus próprios interesses. Nós somos criaturas de Deus. Fomos feitos filhos de Deus mediante a Cristo Jesus. E ainda que todos nós estivéssemos indo para o inferno, faríamos parte desse plano maravilhoso, onde a ira de Deus contra o pecado seria revelada, lançando as pessoas no sofrimento eterno. Isso soa extremamente desumano para um mundo amante de si mesmo. E é por isso que ensinamentos como esses dizem a ideia de hoje: é uma guerra contra Satanás. O diabo questionou a nossa fidelidade diante de Deus, então por isso que Deus fez todas as coisas, deixa o diabo agir. Não, irmãos, não tem lugar para Satanás. A atitude de Deus com Jó não foi uma atitude normativa. Foi a descrição de um momento na vida daquele homem. Aquela mesma situação ali Deus pode fazer com outro homem? Pode, ele é Deus, ele sabe o que ele vai fazer. Ele decidiu todas as coisas. Mas não é uma atitude normativa. Não é que todos os cristãos, que Satanás vai chegar lá em cima e Deus vai falar: você viu Diego? Você viu Maria? Você viu João? Aí o diabo vai falar: não, isso não é normativo. Foi uma descrição de um momento e que é extremamente inspirador para nós. Nós percebemos que mesmo Deus permitindo que Satanás tocasse na vida de Jó, Deus o sustentou e o levou a um conhecimento muito mais profundo dele. Foi uma história extremamente revigorante para nossos dias. Mas não é algo normativo. Não é para toda a humanidade. Ou seja, toda a humanidade, inclusive Jó, inclusive Satanás, inclusive os anjos, todos os seres, a natureza, tudo foi criado para um devido propósito, a glorificação de Deus, e não responder aos questionamentos do diabo. Entenda isso, e você conseguirá enxergar a Deus não como alguém que está numa disputa, mas como um Senhor soberano, que rege todas as coisas para seu propósito, que é a glorificação dele mesmo na pessoa de Cristo. Amém? Já chegamos no local onde você vai descer. Espero que você tenha um excelente dia. Tudo de bom para você e sua família. Tchauzinho. Deus te abençoe.